ministrando a eles algo da tua palavra. Pedimos tua graça, pedimos assistência do teu Espírito e também para nós que vamos compartilhar a tua palavra e que vamos ouvi-la. Dependemos inteiramente da tua graça. Amém. Amém. Vamos prosseguir orando pelos pedidos de oração que estão colocados no grupo do WhatsApp, em casa, nos grupos caseiros, fervorosamente levando diante do Senhor cada um daqueles pedidos. Eu acrescentei um pedido, quero apenas fazer referência para os irmãos se lembrarem. Essa semana o irmão Armindo, de Paranavaí, que tem vindo algumas vezes aqui, e a esposa estava passeando na casa da filha em Curitiba e teve um AVC hemorrágico. Ela foi internada, foi operada, já está em recuperação, e ele então pediu que a gente estivesse diante do Senhor por ela. Hoje eu ainda não falei com ele, mas até ontem o quadro estava bom, ela estava sedada, mas já em plena recuperação. Vamos orar pela irmã Ivete. Senhor, nós colocamos diante de Ti esses irmãos e irmãs que têm colocado seus pedidos. Grande parte, Senhor, de sofrimentos, necessidades físicas. Particularmente queremos colocar a nossa irmã Ivete diante do Senhor. Foi acometida, Senhor, subitamente por essa dificuldade. Clamamos ao Senhor por sua graça, misericórdia, cobertura, restabelecimento da irmã conforme a tua vontade. Também o fortalecimento da família, o conforto que só o Senhor pode trazer nesse momento. Nos juntamos a Ele, Senhor, como irmãos em Cristo, sofrendo e estando diante do Senhor, em nome de Cristo. Amém. Abram comigo Isaías 55. Livro do profeta Isaías, capítulo 55. Capítulo também bastante conhecido, muito precioso. Vamos lê-lo todo. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria
e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. Todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Em lugar da sarça crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Amém. Palavra preciosa do Senhor. Muitas vezes esse texto é usado também no sentido de evangelização, uma pregação para aqueles que não conhecem o Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe seus caminhos, deixe sua maneira de pensar, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Graças ao Senhor por isso, também pode ser utilizado, mas, preferencialmente, esse texto não foi dirigido a ímpios, a inconversos. Esse texto foi dirigido à nação de Israel, faz parte de um contexto onde Isaías está profetizando o retorno do Senhor a Sião. Faz parte do contexto vindo desde Isaías 53, onde é proclamada a vinda do Messias. Isaías 54, então, a restauração da esposa. Isaías 55, então, o caminho dessa restauração, o chamado da graça. É o que temos aqui nesse texto. Nesse texto nós temos, de uma forma muito preciosa, o Senhor proclamando em alto e bom som, um chamado da sua graça. Uma graça preciosa, maravilhosa, totalmente derramada em Cristo Jesus. E nós podemos ver isso descrito aqui, nesse capítulo. Quero dividir esse capítulo em 3 partes, que para mim parece bastante claro. Primeira parte é uma descrição, então, desse chamado à graça. E ele vai até o versículo 5. Depois, versículo 6, agora uma resposta. Essa graça proclamada, essa graça atribuída, dada, derramada gratuitamente, exige agora uma resposta do povo do Senhor. Então nós temos aqui essa resposta e as razões pelas quais o Senhor pede essa resposta. Isso vai até o versículo 10. Poderíamos até incluir o 11. E depois temos o resultado dessa vida abundante na graça do Senhor. E eu gostaria de começar por esse terceiro ponto, pelo resultado. O que nós vemos aqui é: saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. Todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. A descrição aqui é de uma vida abundante. A descrição aqui é de bênçãos. Uma vida de alegria. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Nós temos referências a isso no Novo Testamento, dessa vida abundante em Efésios, em Filipenses, em Romanos, essa vida na graça. Nós temos Romanos 8, que fala abundantemente ali da inclinação do Espírito que habita agora em cada um dos filhos de Deus, e que procura atrair, e que procura constranger cada um dos seus filhos a andar segundo essa direção do Espírito, buscando as coisas do Senhor e fazendo morrer a sua natureza carnal. E o resultado que nós encontramos em Romanos 8 é vida e paz. Está lá em Romanos 8. O resultado do andar no Espírito é vida e paz. O resultado também da vida abundante é alegria. É claro que nesse mundo nós temos tristezas. Não vamos pensar, outro dia conversando com uma irmã, e ela tendo dificuldade de equacionar essa questão da disciplina na vida cristã, depois nós vamos abordar um pouquinho disso. Grande dificuldade que nós ainda temos de entender a graça do Senhor, é uma das razões que nos impede de crescer numa vida de intimidade com Ele, de uma vida mais abundante. Então essa dificuldade de relacionar entre a disciplina e o esforço da carne, entre a disciplina na graça
e o esforço da lei. Então, ele dizendo, mas eu devo orar mesmo quando eu não tenho vontade? Isso não é legalismo? Não, queridos. Depende. Depende. Se nós estamos diante do Senhor, em obediência a Ele, sabendo que não é a minha oração que é meritória, mas eu estou ali, porque os céus estão abertos pelo sangue de Cristo, não importa se eu estou bem, se eu estou mal, o sangue de Cristo é que me permite estar ali buscando o Senhor. E se eu estou ali, então, entendendo que a graça foi derramada em Cristo, e que a minha oração é um meio de eu conhecer mais dessas riquezas que estão em Cristo, independe se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou mal-humorado, se eu vou na marra, se eu vou com alegria, eu tenho que ir. Isso é disciplina. Agora, se eu vou para negociar com Deus, eu tenho que orar, senão Deus não vai me abençoar. Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar para trocar, eu vou dar coisas para Deus me dar. Isso, então, é um caminho de legalismo e de morte. Isso é um caminho, então, de troca com o Senhor, e nós não vamos a lugar nenhum com isso. Então, a alegria é um sinal de maturidade cristã e daquele que anda com o Senhor, embora não podemos dizer que ela é constante. Nesse mundo nós vamos ter aflições, o Senhor disse, no mundo tereis aflições. O Senhor mesmo disse, minha alma está angustiada agora, por esse momento. Então não vamos pensar que uma vida abundante com o Senhor é algo de um êxtase eterno e constante. Isso vai ser inatingível. Nós aqui, e outra coisa, nós aqui estamos caminhando, crescendo, né? Degrau em degrau. Estamos andando com o Senhor, procurando conhecê-lo. Há dificuldades, há tropeços, precisamos de estar sempre voltando ao trono da graça, em arrependimento, para reatar a comunhão e para prosseguir com o Senhor. Mas não podemos negar que um dos sinais do trabalhar e da ação do Espírito de Deus na nossa vida é alegria. Alegria, paz, segurança. Então aqui descreve essa vida abundante que nós já temos visto, focado, encontramos nas cartas principalmente de Paulo, mostrando qual é aquilo que o Senhor preparou para os seus filhos. Romanos 1 Coríntios capítulo 2 diz isso, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Só que, embora esteja no futuro, isso não é jogado para o futuro, porque o versículo seguinte diz, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. É claro que a maior realidade está reservada para o futuro, depois da volta do nosso Senhor. Mas já é algo que podemos ir desfrutando antecipadamente e podemos ter assim as nossas vidas transformadas aos poucos na semelhança do nosso Senhor. Então é isso que o Senhor promete aqui. O que Ele promete aqui não é depois da morte. O que Ele está dizendo aqui é presente, é para a nação de Israel. Vocês vão ter uma outra realidade. Vocês vão ser guiados em paz. Vocês vão ter alegria. Os montes e os outeiros, as dificuldades, que se encontrarão no caminho, elas baterão em retirada. É claro que também não estamos aqui falando de nenhum triunfalismo, mas de procurarmos compreender a vontade do Senhor. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. Então é uma vida de fato abundante, uma vida abençoada diante do Senhor. Como isso é possível? Então agora nós vamos às duas primeiras partes. E a primeira parte, então, diz o seguinte: todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Isso é uma referência preciosa à graça do Senhor. Há uma graça impagável, uma graça que não é negociada, uma graça soberana, que é dada gratuitamente, que foi derramada em cada um dos filhos de Deus, segundo Efésios capítulo 1, que Deus derramou de forma prudente e abundante, toda a sabedoria e prudência. E a graça do Senhor é a vida de Cristo dada a nós, é o seu poder dado a nós de uma maneira imerecida,
não é apenas o perdão dos nossos pecados, não é apenas a salvação do juízo eterno, mas é todo o favor de Deus dado a nós de maneira que nós não merecemos. Isaías 40, se eu não estou enganado, diz isso, que Deus maravilhoso é esse, que trabalha para aqueles que nele esperam. Exatamente. Não é 40, esse texto me veio à mente agora, e é sempre perigoso citar, às vezes sem ter certeza. Não lembro a referência, mas é um texto que diz, aqui ó, Isaías 46, desde o princípio, 64, obrigado. 64, versículo 4, exatamente. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Olha que descrição preciosa da graça. Deus trabalhando para aquele que nele espera, que se chega diante dele vazio, né? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, aqueles que nada têm, aqueles que se chegam diante do Senhor de mãos vazias, de coração esvaziado, dizendo: Senhor, eu não sei, eu não posso, eu não tenho, eu conto com o Senhor, eu preciso do Senhor. Então, o Senhor trabalha para aquele que nele espera. Na verdade, a grande parte do trabalhar do Senhor já foi feito na cruz, quando o Senhor Jesus disse: está consumado. É outra parte do trabalhar de Deus hoje em nossa vida, por meio da providência divina, por meio do seu Espírito, em aplicar nas nossas vidas aquilo que Cristo fez na cruz. Isso é graça. A vida cristã, ela deve ser graça, do começo ao fim. Deus não nos salvou de forma soberana e nos colocou no caminho para nós andarmos com as nossas próprias pernas. Não. Ele fez provisão em Cristo Jesus para cada uma das etapas da vida cristã. Romanos 8, versículo 30 diz que ele justificou, que ele chamou, que ele glorificou a obra feita em Cristo Jesus. Então agora o trabalhar do Senhor é revelar isso a nós. Mas, queridos, cada vez mais nós precisamos nos voltar para o Senhor e para a sua palavra, para compreender aquilo que foi feito em Cristo a nosso favor. Isso é a essência da vida cristã. Paulo em Efésios diz: não foi assim que aprendestes a Cristo, dizendo ele que a caminhada cristã é aprender a Cristo, é conhecer a Ele e todas as riquezas que Ele conquistou para nós. E Ele então podia dizer: Cristo é a nossa vida, Colossenses 3, né? Cristo é a vida do cristão. Ou podia dizer de si mesmo, Gálatas 2:20, para mim o viver é Cristo. Isso é graça. Isso é alguém que aprendeu de fato a conhecer todas as riquezas, todas as virtudes, todos os atributos de Cristo que foram dados gratuitamente a nós. Isso é fundamental para a nossa caminhada cristã. Paulo gasta metade das suas cartas sempre falando a respeito daquilo que nós somos e de que nós temos em Cristo. Se você pegar Efésios, por exemplo, no capítulo 1 até o capítulo 3, a carta tem 6 capítulos. 3 capítulos, ele não faz uma exortação, ele apenas fala daquilo que Deus fez para nós em Cristo, daquilo que nós somos agora em Cristo, individualmente e corporativamente como igreja. A partir então do capítulo 4, é que ele começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, que andeis de modo digno da vocação em que fostes chamados. Os capítulos 1, 2 e 3, ele está falando dessa vocação, desse chamado
soberano do Senhor por meio de sua graça, no qual Ele nos capacitou, Ele derramou em Cristo tudo o que é necessário para a nossa jornada, para a nossa caminhada cristã. Então é isso que o texto procura dizer aqui. Você tem necessidade, você tem sede, vinde às águas. Você tem fome, vinde comprar e comei, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque das mãos do Senhor corre gratuitamente bênçãos, bênçãos e bênçãos. Quando nosso Senhor Jesus viveu aqui nessa terra, foi assim. As pessoas necessitadas, famintas, maltrapilhas, rejeitadas, tinham livre acesso a Ele. E Ele os recebia. E eles, quando chegavam de coração vazio, não voltavam de coração vazio. Nosso Senhor não mudou. Ele é o mesmo. Ele habita em nós pelo Espírito. E Ele habita na igreja pelo Espírito, exatamente para fazer a mesma coisa. Para ser todo o suprimento que nós necessitamos. Isso é fundamental, nós compreendermos e ganharmos, para que possamos trilhar a nossa jornada. Não fomos entregues a nós mesmos, graças a Deus por isso. Nosso Deus não é um Deus tirano, como disse aquele terceiro servo lá da parábola dos talentos, onde disse: tu és um homem duro, que semeias aonde não planta. Nosso Deus não é esse. Nosso Deus derramou abundantemente da sua graça em nossos corações pelo Espírito Santo. Tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo foi aqui como homem e realizou e venceu, está disponível a nós em Cristo Jesus. Essa é a graça. Esse é o início. Esse é o beabá do Evangelho, esse é o beabá da vida cristã, mas isso é o PhD do Evangelho também. Deus não tem outro caminho. Estar em Cristo e derivar dele tudo que precisamos é o nosso destino, é a nossa carreira cristã. Por isso que Paulo em Efésios 3 diz: eu considero todos os meus títulos e tudo que eu conquistei como refúgio, como esterco, para ganhar a Cristo. Mas aí nós podemos dizer: Paulo, mas você já não é cristão? Há quanto tempo você está servindo o Senhor? Você é um apóstolo, você já fez 3 viagens missionárias, plantou tantas igrejas, você é um irmão constituído. Mas ele queria ganhar mais, e mais, e mais, e mais. Ele queria conhecer mais e ser achado em Cristo, não tendo justiça própria nenhuma. Então é esse o nosso chamado em Cristo. Porém, agora temos o outro lado. A partir do versículo 6, agora a direção que antes apontava para o Senhor, dizendo aquilo que o Senhor fez, um chamado soberano da sua graça, aquilo que Ele pode fazer gratuitamente por nós, agora se volta para nós. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o iníquo o seu caminho, perverso, seus pensamentos. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. À primeira vista parece estranho chamar a nação de Israel, ou chamar os filhos de Deus de iníquos, perversos. Mas a palavra do Senhor diz isso, que é possível, que muitas vezes há pensamentos perversos dentro do nosso coração. Há caminhos também iníquos de perversidade. Também parece estranho, pode soar estranho, nós lermos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Ora, o Senhor não está sempre disponível? Por que enquanto se pode achar? Esse é um equívoco nosso. Embora o Senhor esteja sempre disponível, há realmente situações em que Ele pode se voltar as costas, situações extremas, por um tempo, temporariamente, para depois
ainda estender a sua porta de graça e misericórdia, mas acontece que o problema é o estado do nosso coração. Vamos ver alguns textos para trazer luz aqui para nós. Salmo 34, versículo 18, diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, salva os de espírito oprimido. Aqui o salmista procura qualificar um estado de coração aonde o Senhor está perto. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, salva os de espírito oprimido. Nós temos também em Tiago, capítulo 4, versículo 6, um texto muito conhecido, que eu já citei aqui, inclusive, agora há pouco, que diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que é essa resistência do Senhor? Significa que, se nós o buscarmos com o coração soberbo, se nós orarmos com o coração soberbo, se nós fizermos qualquer coisa, pode ser a mais altruísta que for, com o coração soberbo, é como se isso batesse numa parede. Isso não vai chegar até o coração do Senhor. O Senhor não vai estar perto. Deus resiste, mas Ele está de braços abertos àqueles que têm coração humilde. Não foi isso que o nosso Senhor Jesus também fez? A quem Ele resistia? Aos fariseus, que vinham tirar satisfação, que vinham mostrar maior conhecimento que Ele, que vinha procurar achar falta nele, que chegavam diante do nosso Senhor sem necessidade alguma. Nosso Senhor o resistia. Eles não encontravam. Mas aqueles que vinham então com o coração aberto. Salmo 145 também diz uma outra qualidade daqueles dos quais o Senhor está perto. 45:18 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Vocês lembram, tanto no Velho Testamento como no Novo também, o nosso Senhor diz algumas vezes: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, queridos, há algumas condições pelas quais o Senhor pode estar perto, o Senhor pode não estar perto. Por isso que aqui há essa convocação após o anúncio da graça, para que se busque o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto o Senhor está falando conosco, está tocando no nosso coração, vocês devem lembrar também, enquanto o nosso Senhor Jesus esteve aqui na terra, passava por perto, e alguns saíam de onde estavam, corriam para ser atendido, outros eram impedidos, mas mesmo assim, como é o caso do cego, insistia: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então há algumas condições, não por causa do Senhor, mas por causa do nosso coração, aonde de fato nós estamos mais apropriados para buscar o Senhor enquanto Ele está perto. O texto diz: enquanto se pode achar. O Salmo 32 também tem uma outra referência interessante. Salmo 32, 6. O Salmo 32 é um salmo que trata do perdão, a comunhão com o Senhor e das bênçãos do perdão, dos malefícios dos pecados não tratados e da bênção do perdão. Ele diz aqui: enquanto calei, versículo 3, né? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, quer dizer, a consciência culpada.
Versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Agora presta atenção no versículo 6. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Todo homem piedoso te fará súplica, em tempo de poder encontrar-te. O Espírito de Deus que habita dentro do Filho de Deus, a Bíblia o compara como uma pomba, e uma pomba mansa, mas ao mesmo tempo, digamos assim, arisca, em que a sua voz é sentida, a sua ação é percebida, mas se não houver uma resposta, a nossa consciência vai ficando cada vez mais endurecida, e a voz do Espírito de Deus vai ficando cada vez mais imperceptível. Por isso, é que diz o texto, em tempo de poder encontrar-te. E quantos de nós já não têm passado períodos na vida em que não percebemos mais o Senhor agir, o Senhor não fala mais conosco, pecados costumeiros são praticados como se nada tivesse acontecendo, porque nós perdemos aquela sensibilidade por resistirmos à atuação do Espírito de Deus. Mas graças a Deus que a porta de misericórdia é aberta, então, através de tratar os pecados, arrependimento e confissão, para que se volte à comunhão. Mateus 5,8, falando das bem-aventuranças, diz que só os limpos de coração que podem ver a Deus. Então veja que condição do coração para que nós de fato possamos encontrar ao Senhor. Fala desse coração verdadeiro, fala da sinceridade praticada. Mas há um texto bastante precioso, que eu gostaria que abríssemos, em Cantares, no capítulo 5. O quadro todo ele é muito rico, mas nós não vamos lê-lo. No capítulo 5, descreve a Sulamita, a noiva, no seu aposento, e o noivo vindo a encontrá-la. Então, veja aqui no final, versículo 2, eu dormia, mas o meu coração velava, eis a voz do meu amado que está batendo, abre-me, minha irmã querida minha. Mas veja a resposta, no versículo 3, já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os meus pés, tornarei a sujá-los? Então aqui nós temos a busca do noivo por sua noiva, do amado por sua amada, e um certo desprezo da amada. Eu estou deitado, eu vou me levantar para abrir a porta? Eu vou sujar meu pé? Versículo 4, meu amado meteu a mão na fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos mirra preciosa. Versículo 6, abri ao meu amado, mas ele já se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Então, queridos, o trabalhar do Senhor na nossa vida tem muito disso. Se nós não respondermos à graça que o Senhor tem dispensado por meio do seu Espírito, o seu falar, o seu chamar, isso vai perdendo efeito sobre a nossa vida. A nossa indisposição vai fazendo com que no nosso coração se torne inadequado para continuar ouvindo e responder ao Senhor. É isso que o texto quer dizer aqui. O Senhor, sim, Ele está sempre disposto, mas nós não. Vocês lembram? Tão conhecida parábola do semeador. A semente é semeada, começa
a brotar rapidamente, mas logo surgem situações que sufocam aquela semente. Perdeu-se todo o trabalho da palavra. Então, queridos, há necessidade, e aqui eu volto a dizer, nós precisamos de ganhar cada vez mais entendimento a respeito da graça do Senhor, porque não é a nossa resposta que é meritória, mas a nossa resposta tem que corresponder àquilo que o Senhor fala conosco. Eu citei agora há pouco o livro de Efésios, e diz que Paulo segue essa linha em todas as suas cartas, praticamente. Cartas aos Efésios é a mais nítida, 6 capítulos. Nos 3 primeiros capítulos, destila mel, leite e jorram as águas da graça. Tudo aquilo que Deus fez em Cristo para nós. Nos capítulos 4, 5, 6. Agora Paulo se dirige aos seus irmãos e diz: baseado no que vocês ganharam em Cristo, vivam isso, respondam a isso. E lá ele fala de todas as áreas da nossa vida, na área profissional, na área familiar, na área da igreja. Ele fala que tudo tem que ser dirigido, banhado, corrigido, orientado pela graça de Deus em Cristo, pela vida de Cristo em nós, que é a mesma coisa do que a vida no Espírito, por meio do Espírito do nosso Senhor, que habita em nós. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Ele está perto. Seu Espírito habita em cada um de nós. Graças a Deus por isso. Sempre há uma porta de graça, sempre há uma porta de misericórdia, mas não devemos achar que as coisas são automáticas. Há necessidade de uma resposta da nossa parte, de acordo com as demandas do Senhor na nossa vida. E aqui no versículo 7 é colocado o que é necessário: deixe o perverso seu caminho. Eu disse que um dos maiores impedimentos na nossa carreira cristã, das maiores dificuldades para nós crescermos no Senhor, é o entendimento a respeito da graça. É o entendimento do Evangelho da graça, daquilo que Deus fez em Cristo, tudo. Mas há um outro impedimento, há uma outra dificuldade. E essa dificuldade encontra-se em nosso coração. Nós somos lentos, nós somos tardios em responder, temos dificuldade de ouvir, temos dificuldade de abandonar as nossas maneiras de pensar, as nossas práticas. Achamos que vamos para a palavra de Deus e achamos que sabemos, queremos interpretar por nós mesmos. Ora, o Senhor nos deu um mestre. O Senhor Jesus disse: eu vou, mas o Espírito virá, Ele vos ensinará todas as coisas. E é a Ele que nós temos que recorrer. É a Ele que nós temos que buscar para nos ensinar, nos guiar, deixando nossa maneira de pensar para trás, deixando nossos caminhos para trás, submetendo nossa maneira de viver, nossa maneira de pensar ao Senhor diariamente. Queridos, isso está ficando cada vez mais sério. O mundo em que nós vivemos está cada vez mais sem ritmo, perdido. Quase não há mais uma linha divisória entre quem é cristão e quem não é. E será que o nosso Senhor está agradando disso? Será que o nosso Senhor diz: não, está tudo bem? A graça continua a mesma. Então cabe a nós, diante do Senhor, a cada dia, estarmos buscando que seu Espírito nos ensine. O Senhor diz: os seus pensamentos não são os nossos. Isso é maravilhoso. Primeira coisa que nós temos que fazer no nosso momento de oração, de meditação na palavra, é desconfiar de nós mesmos. Desconfiar daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu estou achando. Nós somos tão senhores de nós mesmos, que às vezes nós queremos dar ordem para Deus, nós já determinamos como o Senhor vai fazer as coisas, mesmo que não demos ordem, mas a gente já pensa: não, o Senhor vai fazer assim, vai fazer assado. Nós temos que, de fato, ir a Ele com o coração vazio, abrindo mão da nossa maneira de pensar, abrindo mão dos nossos pensamentos. Seus pensamentos são mais altos, seus caminhos são mais altos. Em Jeremias ele diz: eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de bem, não de mal. No nosso Senhor só há graça. Ele nunca vai trazer uma palavra de condenação,
pode trazer de repreensão, ele pode trazer uma palavra dura às vezes, mas nunca de condenação. É sempre para nos receber, sempre de braços abertos, para receber os seus filhos. Hebreus 12 nos ensina isso, que até nas suas correções o Senhor o faz, porque Ele ama. Deixe o perverso o seu caminho, iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor. Agora veja a conclusão que faz aqui nos versículos 9 e 10. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo para que a designei. Esse é um outro versículo também, às vezes, muito mal interpretado. Eu cansei de ouvir irmãos e mesmo pregadores dizer: a palavra do Senhor não volta vazia. Então você pode pregar do jeito que for, as pessoas estão ouvindo do jeito que for, um dia ela vai operar. Não é assim. Você não encontra base bíblica para isso. Você não encontra. Lá em Hebreus capítulo 3, o que diz lá? A palavra que ouviram, capítulo 4, aliás, não lhes aproveitou, porque não foi acompanhada por fé naqueles que a ouviram. A geração do deserto ouviu a palavra do Senhor: entrem, possuam a terra, o Senhor tem dado a vocês. Eles não foram. O Novo Testamento, a igreja de Corinto, quantos problemas eles tinham? Porque eles não ouviam adequadamente a palavra do Senhor. Agora, essa promessa que o Senhor traz aqui: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Quer dizer, a palavra vai frutificar adequadamente, conforme relata a parábola do semeador. É naquele coração adequado, que tem se arrependido, tem tratado os seus pecados diante do Senhor, tem respondido à graça, tem aberto mão da sua maneira de pensar, permeado os seus pensamentos na palavra do Senhor, deixado seus próprios conceitos a respeito da vida cristã, a respeito da vida familiar, a respeito da vida espiritual. Conforme Romanos capítulo 12 diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. São aqueles então que têm ido abertos diante do Senhor e aberto mão dos seus caminhos. Aí sim, aí a palavra vai encontrar lugar no coração, um bom e reto coração. E é claro, conforme, mais uma vez citando a parábola do semeador, e como as coisas espirituais não são automáticas, à medida em que a palavra começa a florescer em nós, o serviço não acabou. Vão crescer ervas daninhas, vão surgir espinhos, talvez o terreno embaixo ainda esteja um pouco pedregoso, nosso coração endurecido. Então o que precisa ser feito? Arar a terra, arrependimento, tirar as ervas daninhas, cuidados do mundo, tirar os espinhos, fascinação das coisas, das riquezas e das coisas. São coisas que concorrem com a palavra do Senhor, que foi plantada no nosso coração, que desvia a nossa atenção e faz com que o Senhor não fique mais perto, com que a condição do nosso coração não fique mais receptiva ao trabalhar do Espírito de Deus em nós, e que a graça não se torne mais tão eficaz. As riquezas de Cristo já não são mais tão eficazes nas nossas vidas. Então é preciso um cuidado constante. Por isso, mais uma vez citando Efésios, na segunda metade da carta, aonde ali o escritor procura mostrar a nossa responsabilidade. No capítulo 6 ele dedica à luta espiritual. Quanto ao mais, irmãos,
permanecei firmes no Senhor, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Então há necessidade de vigilância, há necessidade de estar sempre voltando, arrependendo, vigiando e cuidando do nosso coração para que a nossa resposta seja a mais completa possível. Somos imperfeitos. Nossa caminhada cristã é cheia de imperfeições. Às vezes empacamos, às vezes paramos, às vezes esfriamos. E graças ao Senhor por sua bondade, misericórdia, graças pela vida da igreja, graças pela vida dos irmãos, que o Senhor usa tudo isso para trabalhar em nós. Mas, se queremos crescer, se queremos viver em constante comunhão e crescente comunhão com o Senhor, e numa vida de trabalho a Ele, numa vida de serviço que o agrada, porque esse é o propósito da carreira cristã, agradar o Senhor, tudo aquilo que fazemos, seja no louvor, na adoração, no serviço, tudo, serviço a Ele, tudo deve ser para agradá-lo. Esse é o propósito. E na medida em que conhecemos a graça e respondemos a ela, nós vamos experimentar novas dimensões na nossa vida, que vão nos levar então a uma profundidade cada vez maior de vida e de comunhão com Ele. Amém? Obrigado, Senhor, por essa porção da Tua Palavra, que aponta para nós o caminho de uma vida de mais intimidade contigo, onde a Tua graça é proclamada, e onde também é exigido de nós uma resposta. E, Senhor, nós confessamos que até mesmo essa resposta não é mérito nosso, é graça do Senhor, é pelo poder da vida de Cristo em nós, pelo trabalhar da vida de Cristo em nós, pela fé que nos foi dada, que podemos responder a Ti e prosseguir caminhando contigo. Dá-nos a graça, Senhor, de estarmos sempre sendo renovados em Ti, no Teu propósito, na Tua vontade, numa comunhão vívida contigo, Senhor, para uma vida que Te agrada. Em nome de Cristo. Amém. Amém, amados. Vamos ficar em pé.